Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo o tema vai ser o poder calorífico de um combustível. Como é que a gente sabe qual é o combustível que vai produzir mais energia? Quando nós vamos colocar um combustível no nosso carro, né? Na verdade a gente está comprando a energia que o combustível produz. Então nos interessa um combustível que tenha mais energia. E aí a gente pode, com o uso da termoquímica, calcular o poder calorífico de um combustível, tá certo? Aqui no Brasil, os combustíveis mais utilizados por nós são dois, né? O etanol, a fórmula dele é esta, C2H6O, e a gasolina. A gasolina, na verdade, ela é uma mistura de combustíveis, mas normalmente representada por este aí, que é o octano, né? Que é o octano. É um dos principais componentes da gasolina, tá? Bom, essa massa molar aqui é a massa da substância. Como é que a gente faz isso? Bom, somando as massas atômicas dos átomos, né? Então você tem aqui o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Se você for lá na tabela periódica, você vai descobrir que a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1, e a massa do oxigênio é 16. E aí você faz a sominha aqui, né? 2 vezes 12, mais 6, mais 16, né? Você acha 46 a massa atômica. Somando as massas atômicas, você acha a massa molar do combustível, né? Que no caso do etanol é 46 gramas por mol, tá certo? Então assim você acha a massa. No caso aqui da gasolina, é só pegar 8 vezes o carbono, que é 12, mais 18 vezes 1, que é o hidrogênio. Aí você vai ter a massa de 114 gramas por mol, tá bem? Bom, sabe-se que o calor de combustão do etanol é 1.380 kJ por mol, tá? Então, o calor que o etanol libera para cada 46 gramas dele que são queimadas, é essa aqui, ó, 1.380 kJ por mol. Esse negativo aqui, você sabe bem, só indica que é um processo exotérmico, que a energia está sendo liberada, tá certo? Então, mas qual é a energia liberada? Você vai dizer assim, menos 1.380? Não, não precisa. Se a pergunta for qual a energia liberada, você vai dizer 1.380, né? Porque se ele já está dizendo qual a energia que foi liberada, ele já está dizendo que foi liberada. Não precisa colocar de novo o sinal, porque esse sinal, na verdade, só vai indicar o sentido da troca de calor, se vai ser endotérmica ou exotérmica, tá certo? Muito bem. Então você tem aqui esses calores de combustão. Como é que você sabe, né? Você vai perguntar. As questões já vão te dar. As questões já vão te dar, né? Não tem como você saber, tá? Não tem como você decorar. Então não se preocupe com isso, que a questão sempre vai te dar os calores de combustão, tá bom? Maravilha. Então, aqui no caso da gasolina, cada mol de gasolina, cada 114 gramas do octano vai liberar 5.500 quilojoules. Veja, como é que você vai então saber qual dos dois combustíveis é o mais energético? Qual é o que tem maior poder calorífico, né? Como é que você vai saber? Ora, aqui fica difícil, porque ele produz 1.380 kJ para 46 gramas. E aqui este 5.500 kJ para 114 gramas. Então, como as massas são diferentes, eu fico assim sem saber qual é o que produz mais energia. Então, você já deve ter imaginado aí que para eu poder determinar quem é mais energético, eu preciso considerar a mesma quantidade em massa, né? A mesma quantidade em massa. Porque a quantidade em mol não me ajuda muito. Porque eu pego um mol de etanol, dá 46 gramas apenas. Eu pego um mol de gasolina, vai dar 114. Então o mol é complicado. Então você pega a mesma quantidade em massa, tá? Então a gente poderia dizer que o poder calorífico é dado em quilojoules por unidade de massa, por grama, por exemplo, tá? Se você pegar 1 grama do etanol
e 1 grama de gasolina e calcular a quantidade de energia que esses combustíveis vão liberar, aí você vai ter uma referência bacana. Você vai saber quem é que produz mais energia por grama, tá? Como é que você vai poder fazer isso? Ora, você pode fazer uma regra de 3, né? Por exemplo, você pode pegar para o etanol e colocar assim, ora, 46 gramas produzem 1.380 quilojoules. 1 grama produzirá X, certo? Para gasolina, 114 gramas, que é 1 mol, produz 5.500 quilojoules. 1 grama produzirá X. Então você pode fazer 2 regrinhas de 3, tá? Ou você pode considerar o seguinte, veja, o poder calorífico sendo dado em quilojoules por grama é muito simples para a gente fazer. Basta pegar quilojoules e dividir por grama, certo? Certo? Então você vai pegar aqui, ó, o poder calorífico, é só dividir, fazer essa continha, né? Dividir o ΔH de combustão, quilojoules, em cima, por massa molar embaixo, né? Se você observar aqui, olha só, esse mol aqui, olha assim, ó, mol com mol vai cancelar. Então você vai ter quilojoules por grama, que é o que você está procurando. Então é muito fácil encontrar o poder calorífico. Basta dividir, né, o calor de combustão pela massa molar, certo? Só isso. Então vamos fazer isso então para o etanol, tá? Pegando o etanol, vamos dividir, portanto, o calor de combustão, 1.380 quilojoules por mol, pela massa molar, 46 gramas por mol, né? Se você observar aqui, você vai cancelar esses dois aí, vai sobrar quilojoules por gramas, tá certo? Quilojoules por grama. Quanto que vai dar isso? 30 quilojoules por grama. Então este é o poder calorífico do etanol. Cada grama de etanol libera 30 quilojoules de energia, tá certo? E para gasolina, como é que eu faço? Ora, divido o calor de combustão, 5.500 quilojoules por mol, por 114 gramas por mol. Mol com mol desaparecem, sobram quilojoules por gramas, que vai dar 48,25 quilojoules por grama. Então, qual é o combustível de maior poder calorífico? O etanol ou a gasolina? A gasolina. Todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa intuitiva. Você pega 1 litro de etanol, né? Por exemplo, num determinado automóvel, consegue fazer 8 quilômetros, no meu caso, né? 8 quilômetros por litro. Se eu colocar gasolina, eu faço aí 10 quilômetros por litro, 11 quilômetros por litro, por exemplo, tá certo? Então, a gasolina ela tem mais poder calorífico. Tem mais poder calorífico. É assim que se faz, tá bom? Se fosse hidrogênio, você faria, e o que é importante é isso, é você dividir o ΔH de combustão, que sempre será dado pela massa molar do combustível. Até o próximo vídeo, grande abraço.